Momento IPMED. Oferecimento Quality Med. Médico ao seu alcance. 3 pessoas sofrem um AVC por hora no Brasil. Em 2015, mais de 180 mil brasileiros sofreram com a doença e um dos principais fatores de risco é a pressão alta. O Dr. Samuel Teixeira, clínico geral, aluno de pós-graduação em cardiologia pela IPMED e médico da Quality Med, explica sobre a doença e a importância do diagnóstico correto e o mais rápido possível para salvar vidas e diminuir sequelas. O AVC é o acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral. Falando genericamente, ele pode ser de 2 tipos, né? O AVC hemorrágico é quando ocorre uma ruptura de algum vaso dentro do cérebro, né? E isso vai ocasionar uma hemorragia que vai desencadear os sinais e os sintomas, dependendo da região que ele acometa. E temos o AVC, acidente vascular isquêmico, do tipo isquêmico, que geralmente ele se deve a trombos. Por exemplo, um paciente que tenha alguma dislipidemia, né, hipercolesterolemia, com os fatores de risco, desprende-se um trombo, e esse trombo ele vai pelos vasos, ele vai caminhando até chegar num determinado vaso que ele não consiga mais progredir, ele vai impactar ali, ou seja, ele vai obstruir o fluxo sanguíneo. Isso vai gerar uma isquemia, né, que é uma interrupção do aporte de sangue e, por consequência, dos nutrientes, e vai gerar a gente chama de um infarto dentro do cérebro. E também os sinais e os sintomas de ambos os casos, eles vão depender da região acometida, da artéria acometida, dos vasos acometidos. Clinicamente falando, né? Pode ocorrer, a gente chama de um quadro mais súbito. Normalmente os mais graves são os quadros hemorrágicos, que geralmente são mais extensos e cursam com maior risco de vida de imediato. Então, assim, no âmbito no primeiro atendimento, o divisor de águas, aí eu fazia essa diferenciação entre o AVC hemorrágico e o isquêmico, que isso define conduta. O paciente pode se apresentar desde um quadro simples de confusão mental, alteração do comportamento, até com sinais como a gente chama de déficits motores, déficits sensitivos. O paciente pode apresentar uma hemiplegia, uma hemiparesia. A plegia seria a perda dos movimentos e a paresia seria como diminuição da sensibilidade, perda de força também. Pode cursar também com alteração da marcha, até mesmo com diminuição do nível de consciência. Como eu disse, vai depender do território acometido, do tipo de AVC que ocorra nesse caso. E é sumamente importante o diagnóstico precoce para tratamento, né? Isso vai incidir diretamente no prognóstico do paciente, nas sequelas que possa porventura haver, né? Então, assim, o médico tem que estar atento a esses sinais, tem que ouvir o paciente, lembrando que a anamnese é essencial. Você tem que escutar o paciente, tem que escutar os familiares, tem que pôr a mão no paciente, não pode ter medo de paciente, né? E de acordo a isso, os métodos auxiliares de diagnóstico para poder se fechar. Como eu disse, é sumamente importante eu saber se eu estou diante de um AVC hemorrágico ou de um isquêmico. É importante lembrar que hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo e colesterol alto são fatores de risco para o desenvolvimento de AVCs. Fique atento aos primeiros sinais da doença e procure atendimento especializado o quanto antes. O Momento IPMED fica por aqui.